Oi, pessoal. Hoje eu uso o espaço para fazer uma distinção de dois institutos jurídicos semelhantes, que são a cláusula penal e as astrentes. Saber as diferenças, as origens, mas antes de falar sobre elas, temos que fazer alguns conceitos prévios. Ambas, tanto a cláusula penal quanto as astrentes, resultam do descumprimento de uma obrigação, e isso atrai a análise de dois outros conceitos jurídicos: a mora e o inadimplemento. A mora, na verdade, é a demora, é o retardamento culposo no cumprimento de uma obrigação, ao passo que inadimplemento é o descumprimento total da obrigação. Muitas vezes, para saber se determinada situação é de mora ou inadimplemento, há a possibilidade de você fazer duas perguntas. Primeiro, ainda é possível cumprir a obrigação? E a segunda, ainda é útil ao credor recebê-la? Normalmente, sempre há a possibilidade de cumprir a obrigação, mas por vezes a obrigação não é mais útil para o credor e nesse caso teremos a figura do inadimplemento. Quando ainda for útil ao credor, estaremos diante de um caso de mora. Então, normalmente, as obrigações de pagamento em dinheiro atraem sempre no descumprimento a mora, a demora, porque sempre é útil pagar e é sempre útil ao credor receber. Até porque qualquer obrigação no ordenamento jurídico trabalhista descumprido se transforma em obrigação de dar, de indenizar, que é entregar dinheiro. Já, por exemplo, um caso de inadimplemento clássico nos livros de direito civil é o caso do vestido de noiva. Então ela vai casar em determinado dia, o vestido de noiva tem que estar pronto. Aí ele não ficou pronto. Então a pergunta é, no dia seguinte, é possível entregar o vestido de noiva lá na casa dela? Sim, é possível. Mas é útil a credora receber? Não. O casamento já passou, agora o vestido de noiva não tem mais utilidade alguma. Então é uma possibilidade de extinção da mora e do inadimplemento. Então, como eu disse, tecnicamente nas obrigações de dar, pagar e, convenhamos, é a maioria na justiça do trabalho e no próprio direito do trabalho envolve basicamente obrigação de dar, especialmente por parte do empregador. Só temos o caso de mora, que sempre é possível pagar e para o trabalhador, ou se for o caso, para o reclamante, sempre será útil receber o pagamento. A mora tem duas espécies. Pode ser solvente, que é a mora do devedor, ou acipiente, que é a mora do credor. Mora solvente, mora do devedor. Caso clássico, pagamento de verba resilitória que a empresa não satisfaz, não paga. Nesse caso, estaremos diante de uma mora solvente, mora do devedor. E o artigo 477, parágrafo 8º, diz que nessa hipótese existe uma multa a favor do trabalhador no valor de um salário dele. Mas a mora, como eu disse, pode ser acipiente, que é a mora do credor. Pode acontecer do trabalhador não ir à empresa buscar o que lhe pertence, receber o seu pagamento. É raro, é até suspeito falar alguma coisa assim, mas pode acontecer. E nesse caso de mora acipiente, o antídoto que o devedor tem, normalmente a empresa, é efetuar a consignação em pagamento da quantia devida. Então, porque o artigo 335 do Código Civil prevê a consignação se o credor se recusar a receber o valor que lhe pertence ou se recusar a dar quitação, nem mandar também uma pessoa no seu lugar para o recebimento. Bem, agora os conceitos. Cláusula penal. Cláusula penal é a pré-fixação das perdas e danos feitas contratualmente. As partes, então, já fixam no próprio contrato uma cláusula para o caso dele não ser cumprido. Então, ao invés de entregar, de delegar isso ao Poder Judiciário, as partes pré-fixam isso num contrato. Esse contrato pode ser coletivo, você já deve ter visto muitas normas coletivas com algumas obrigações e as cláusulas penais respectivas. Eu já vi várias vezes obrigações com o pagamento de uma multa de um dia de salário do empregado por cada dia de atraso no cumprimento daquela obrigação. Isso é tipicamente cláusula penal, mas embutida, inserida numa norma coletiva. Mas pode ser também num acordo individual, numa estipulação individual. Caso clássico,
é a multa colocada no acordo que é homologado judicialmente. Ali, na verdade, é uma cláusula penal, porque está sendo fixado pelas partes e homologado pelo juiz. Mas não é o juiz que está fixando, são as partes que levam ao Poder Judiciário aquelas condições e que serão, se for o caso, homologadas pelo juiz. Então, aquilo é classicamente cláusula penal. Já as astrentes são fixadas pelo juiz, a requerimento de uma das partes ou de ofício, para estimular o devedor a cumprir a sua obrigação de fazer ou não fazer. Então ela sempre tem cabimento nessas obrigações, de fazer ou não fazer, para então estimular e evitar que o devedor recalcitre. Então o juiz pode fixar as chamadas astrentes. No nosso caso, na Justiça do Trabalho, é sempre você determinar alguma coisa sob pena de multa de... Então você já viu muitas vezes, reintegrar o trabalhador sob pena de multa de X. Anotar a carteira profissional sob pena de multa de X. Entregar as guias para saque do FGTS ou formulários do seguro-desemprego sob pena de X. Aquelas são astrentes, são determinadas pelo juiz, repito, para estimular, seduzir o devedor a cumprir a obrigação. Porque ciente de que ele vai incidir naquelas astrentes, provavelmente ele ficará estimulado a cumprir direitinho a determinação judicial. Então, a primeira diferença entre cláusula penal e astrentes está na origem. Uma vem das partes, uma vem do juiz. Outra diferença está no valor, porque, por lei, a cláusula penal não pode ultrapassar o valor da obrigação principal, mesmo no caso de inadimplemento. Já as astrentes, tecnicamente, não têm limite. Vou até colocar para vocês, em relação à cláusula penal, há até uma OJ do TST número 54, que determina que a cláusula penal não pode ultrapassar o valor da obrigação principal, senão geraria até um enriquecimento em prol do credor, e para o credor passaria até a ser mais interessante que o devedor não cumprisse a sua obrigação para executar a cláusula penal de valor superior. Então essa OJ 54 faz menção ao artigo 412 do Código Civil, que igualmente limita o valor da cláusula penal ao da própria obrigação principal. E aí coloco uma observação: muitos entendem que para evitar justamente o enriquecimento sem causa, o enriquecimento ilícito, as astrentes também deveriam ficar limitadas ao valor da obrigação principal. Só que esse é um entendimento, é uma tese, ao passo que em relação à cláusula penal está na lei. Está positivado no artigo 412 e coadjuvado pela OJ 54, mas eu já vi muitas vezes, e até com sucesso, a invocação extensiva desses preceitos para alcançar também as astrentes. Em relação às astrentes, houve uma novidade. O juiz, claro, ele pode modificar o valor das astrentes para mais ou para menos, adequando então a realidade de cada caso concreto, sempre com o objetivo de estimular o devedor a cumprir a obrigação, mas também puni-lo pelo retardamento e o descumprimento das ordens emanadas do Poder Judiciário. Uma novidade que veio na reforma do CPC, o artigo 537, parágrafo 1º. O juiz pode alterar, então, digamos, para menos, mas as astrentes vencidas, essa nem o juiz pode mexer. Ele pode alterar a periodicidade, valor, mas da astrente vincenda. Pode até excluí-la, mas as vencidas, essas o credor já tem a justa expectativa de receber e não podem ser mexidas, nem mesmo pelo juiz. É uma inovação interessante e que é importante falar. Por fim, a redução proporcional. Se a obrigação já foi cumprida grande parte, é dado ao juiz a possibilidade, pelo artigo 413 do Código Civil, utilizando equidade, reduzir proporcionalmente a cláusula penal. Então, por exemplo, o exemplo que se dá é uma multa fixada se houver devolução antecipada de um imóvel, mas o contrato está quase por vencer, muito próximo de vencer. Então, a maior parte, a esmagadora maioria do prazo contratual foi observada, foi respeitada. Então, nesse caso, poderia o juiz, e autorizado pelo artigo 413 do Código Civil, reduzir proporcionalmente a multa para trazer justiça no caso concreto, justamente a equidade que é citada no artigo que eu referenciei. Espero que tenha sido útil para você e, como sempre, estude e faça mais pelos seus clientes.